14 de junho, véspera da reunião da FOMC. Aliás, a reunião já está a acontecer, não é? Creio que começou ontem, ou começa hoje, e depois termina amanhã, e temos então o Powell a falar. Não se esqueçam, vai ser extremamente importante. Como é óbvio, as bolsas europeias creio que já estarão fechadas, honestamente não sei. Mas vamos começar então pelo dia 2. O vídeo vai ser rápido. O dia 2 não foi assim nada especial. Continuamos a ter pressão de venda. Tivemos algumas cotadas que se movimentaram de forma um pouco estranhas, mas no fundo aquelas que têm saúde são aquelas que ficam positivas, não é? Em dias como este. Mas Altri, eu por acaso olhei no fórum do Investing, as pessoas diziam que era por causa dos direitos que se tem na Altri para... como é que era? Eu acho que está uma confusão qualquer, porque as pessoas assumem que a Altri tem os direitos. A Altri não tem direitos nenhuns, tanto que a Altri já disse que não ia acompanhar o aumento de capital. Quem tem os direitos é quem possui ações da Greenvolt. Pelo menos é essa a lógica, não é? Porque a Altri disse, literalmente, a pequena posição que nós temos, são 16%, salvo erro, nós não vamos acompanhar o aumento de capital. Em todo caso, ela subiu e, pasmem-se, a Navigator também. Com betas diferentes, mas nós já sabemos que a Altri mexe mais. BCP fez aqui uma amplitude doida, deduzo que tenha ido só fechar a gap e fechou flat. Depois temos a Galp, o petróleo subiu, já agora nesse sentido, eu hoje partilhei aqui, foi pouco depois da abertura do mercado, partilhei aqui uns tweets seguidos, né, deste Walter da Bloomberg, em que basicamente diz que na Europa o gás natural subiu 20%, e depois nos Estados Unidos basicamente os futuros têm caído. Enfim, estamos com volatilidades, realidades que acabam por ser ligeiramente diferentes, mas isto significa o quê? Significa que se a produção ou a capacidade, né, de depósito excedeu 20%, este valor, o preço do gás tem que baixar. Algo também engraçado foi que os preços do petróleo subiram porque a OPEC basicamente disse que iria reduzir a oferta. Eles disseram que iam aumentar e agora estão a cortar. Enfim, é manipulação. Quem permite cartéis depois tem que os aceitar. Mas, retomando aqui o nosso PSI, aquilo que nós vemos é que, de uma certa forma, as renováveis hoje acabaram por cair, ou as da energia elétrica, acabaram por cair, muito porque ontem não caíram assim tanto, não é? E ontem as americanas caíram bastante. De resto temos a nós também a cair 2,45% e a RAND 3%, e depois temos a Sonai a subir 2% e a Jerónimo Martins 0,5%. O resto tudo mais ou menos negativo, CTTs 2,42%. Isto é uma desgraça. Eu digo que é uma desgraça porque filha da mãe, não é? Ela não para de cair e quando cai, cai a sério. E não tem parado. Realmente tem sido uma pressão dos diabos. Hoje, o que é que está a mexer em termos de setores? A energia, como é óbvio, o consumer cyclical, não se esqueça, isto é tipo Teslas, são aqueles produtos que são duráveis, mas não são essenciais. A tecnologia é aquela que tem mais caído, mas isto hoje não está, quer dizer, isto hoje não é mais do que um bounce, uma inside bar, nada de especial. É nem mesmo nada de especial. As pessoas não podem ficar extasiadas, não é? Porque amanhã é que é o dia que interessa. Em termos de calendário, hoje saiu então o índice de preços do produtor em linha com as expectativas na mensal, a subjacente, que creio que é excluindo a energia e a alimentação, a ficar abaixo das expectativas, mas basicamente a mais do que duplicar o aumento anterior. Portanto, continuamos com pressões inflacionárias, não é?
Depois amanhã então vamos ter as vendas de retalho. Tudo isto poderá ser um bom incentivo para as ações começarem a mexer, mas depois creio que é por volta das 7. Por volta das 7 temos então a declaração da FOMC. Vocês já sabem como é que isto corre, portanto é esperar para ver. E a última vez as coisas começaram a subir e no dia a seguir foi um trambolhão atrás de trambolhão, por isso cuidado. PSI. O que é que o PSI hoje fez? Eu espero que isto já esteja com o valor de fecho, já agora comparar, só para ter a certeza. 59,86,96, é isto. Basicamente, já agora, temos que confirmar, né? É importante, low 59, fechámos ligeiramente acima do mínimo anterior, negligente, não está bullish, não é? Subimos para fechar gaps e voltar cá para baixo, não está bullish. A uma hora ultrapassámos a moving average para depois voltar sempre cá para baixo. A tendência continua a ser bearish. Para já é isto. Temos uma gap a preencher em baixo, portanto eu diria tenham cuidado, como é óbvio, não estou a dizer para ficarem fora do mercado, porque oportunidades vão existir sempre. Agora, não fiquem a pensar que podem entrar longos. IBEX, forte queda, CAC, continuação de forte queda, DAX, continuação de forte queda. Não há sinal nenhum, digamos assim, de que as coisas vão melhorar. No entanto, eu volto a dizer, todos nós podemos estar bearish, porque o preço, aquilo que demonstra é que tem estado em queda, né? Mas estas gaps consecutivas que nós temos aqui, estas gaps acabam por ser a cenoura, não é? E sendo a cenoura ou não, por norma, elas são preenchidas. Por isso, mesmo quem faça entradas desde que acerte na cotada, porquê? Porque há umas que sobem 10%, outras que sobem 1%. E aquelas que sobem 1% podem ser aquelas que normalmente são as que têm maior beta. Mas, quando digo maior beta, maior amplitude, são aquelas que, sei lá, vamos dar o exemplo, se o Santander subir 1%, o BCP sobe 3%. Portanto, mas pode acontecer que elas não subam. No entanto, as gaps são bons sinais. Se nós temos receio desta gap, temos que ter esperança, pelo menos nestas. E quando digo esperança, não é ter só a cenoura à frente. Em todo caso, Standard & Poor's, o que é que hoje está a fazer? Em sidebar, nada de jeito. Está em pausa, né? O mesmo acontece com os QQQs, o Dow Jones também e o Russell, que são as de crescimento também. Portanto, hoje é um dia calmo, apesar de tudo. Continuam a entrar mais puts do que calls. A VIX está a desacelerar um bocadinho. Nós na VIX, e é isto que eu gosto de chamar a atenção às pessoas, que é assim, amanhã tudo pode mudar. Mas a VIX, aquilo que tem andado a fazer são máximos cada vez mais baixos e mínimos cada vez mais altos. E por isso é que eu digo, quando estamos a fazer este tipo de triângulos, isto pode sair para qualquer lado. E nós não sabemos para que lado é que vai. Facto, tem aqui uma gap enorme para preencher, mas de resto não tem mais nada. E a gap que tem, mesmo assim, é acima dos 25, onde nós teríamos alguma estabilidade. Obrigações ontem treparam, hoje continuam a trepar. Petróleo. As notícias foram, de certa forma, bullish, né? Elas começam a subir, agora está a desacelerar um pouco, mas a tendência é manter subida, apesar de toda a gente continuar a apostar que o setor energético que vai começar a fazer uma onda 2 em breve. Dólar continua a subir. Dizem que no espaço de um mês o dólar vai atingir a paridade com o euro. Isto significa o quê? Significa que quem, como eu, está a 40% negativo, pelo menos temos uma atenuante, né? O dólar face a janeiro já subiu 10%, face a janeiro, né? São curiosidades aqui em cima, é mais ou menos 10%. Portanto, isto significa o quê? Significa pelo menos que aqueles 40% podemos acrescentar, não 10%, porque não se esqueçam, se eu investi, vamos supor, 100 e hoje tenho 50, estes 10% é sobre estes 50, não é sobre os 100. Mas a grande questão é isto, cuidado, a Europa está num rebuliço tremendo.
Tremendo. Hoje comecei a ler notícias aqui em Portugal que já falam sobre o problema das obrigações, né? Das nossas taxas de juro, da nossa dívida. Lembraram-se, mas as coisas não estão fáceis. Bitcoin, a pressão continua, apesar de finalmente estarmos a fazer um martelo. Não se esqueçam, Bitcoin tem estado com pressão tremenda. Isto, vocês têm que pensar, quando nós falamos em bulls e bears, não é mais do que duas equipas adversárias. E essas equipas adversárias muitas vezes trocam de jogadores entre eles. É tipo, um fundo hoje está bear, amanhã vira bull. Mas a grande questão é esta. Toda a gente está a fazer pressão para que a Bitcoin caia. Toda a gente. Principalmente porque há muitas, principalmente aquelas empresas, eu já não me recordo do nome de uma, mas acho que é STR? Yes, é esta mesmo, MicroStrategy. Que basicamente eles têm, tipo Tesla, têm muito, em vez de terem dinheiro, têm, estes pior que a Tesla, mas têm, em vez de terem dinheiro, têm muitas, as reservas estão todas em criptomoedas, ou lá o que é, e eles podiam ser executados, entre aspas, é a chamada margin call, ou seja, o banco de telefones diz ter que reforçar a tua liquidez, senão vou-te executar e vender as tuas posições, e eles, no ponto em que a Bitcoin estava aqui, porque eles têm um preço médio de 30, estão mais ou menos aqui, eles já estavam a perder 1 bilhão, e aquela empresa pode falir só por causa disso, por isso, cuidado. Setor financeiro, inside bar, nada de mais. Setor energético, estamos a fechar um pouco da gap, mas vejam as rejeições, por isso também, de certa forma, nada de mais, apesar de estar a subir 2%, não se esqueçam. Inside bar para a tecnologia, nada especial. Greenvolt, o movimento de manhã é aquele movimento louco, né? Fez um gap up, nós tínhamos falado. Faz gap ups e os gap ups nós temos que dar tempo. E porquê é que temos que dar tempo? Foi aqui. Temos que dar tempo porque isto pode ser tudo treta. E foi o que aconteceu. Vejam onde é que estava a resistência, veio o que ela fez. Furou um bocadinho a resistência e voltou logo cá para baixo. E passou o dia todo a cair. Cuidado, a tendência continua a ser de queda. Não vale a pena nós andarmos a enganar-nos, não é? E pensarmos que vamos lá para cima. Se eu desenhar a Fibonacci aqui, as coisas poderão dar-nos aquela ideia de que poderá parar nesta zona ou até mesmo nos 78%. Tudo é possível. Mas neste momento aquilo que eu vos digo é assim, cuidado. Principalmente por causa do aumento de capital, não é? E eu ainda vou ter curiosidade de ver como é que isso vai acontecer. Também já não falta muito. Aqui está a dizer que é dia 16 de junho. Portanto, depois logo vemos. Quanto a EDP Renováveis, perde aqui o pivô, o que é que lhe acontece? Sell-off. Sell-off até onde? Praticamente até a gap. Vai fechar a gap. Literalmente ela vai fechar a gap. Eu acho muito estranho nem sequer vir à Moving Average a 200 e testar o suporte, né, da Moving Average a 200. É típico, portanto fiquem à espera que isso aconteça. Caso, porque os índices têm estado sob grande pressão de queda, não é? E vai haver bounces, garantidamente. Pode começar já amanhã. O nosso índice queria fazê-lo hoje, literalmente, mas não conseguiu. Mas olhamos para o espanhol, para o francês, para o alemão, para o americano e não estamos a ver nada disso. Portanto, aquilo que eu vos digo é assim, bounces vão haver. Como nós vamos olhar, nós vamos ver cotadas americanas, algumas estão a fazer um bounce de 3%, tendo em conta que elas caíram 10% nos últimos 3 dias, 3% não é mais do que uma perninha até aqui e depois logo vemos. Portanto, cuidado, o mesmo acontece aqui com a EDP, que também está a furar aqui os 50%, provavelmente para vir para aqui. Galp, fez bounce na Moving Average, eu volto lá para cima. E é isto que eu tenho dito. Temos que ter paciência. Toda a gente aposta nisto, naquilo. Todos nós temos uma percepção, não é? Mas aquilo que manda é o quê? É o preço. Eu acredito que a Tesla vale no mínimo 1500 e, no entanto, ela está a valer hoje 650, 660, mais ou menos. Portanto, percepções, não é? Em todo caso, o movimento para já da Galp é de máximo mais baixo, mas tentativa de inversão. Pelo menos para já.
fechou com um quase martelo, tiraste daqui, quase um martelo, por isso cuidado, porque poderá, é o normal ser uma vela de inversão. Porquê? Porque os bulls levaram o preço até cá acima, até à resistência, e depois houve rejeição, quer dizer que houve vendedores. Nós, enfim, fizemos um martelo que era excelente, e por isso é que eu digo, nós temos de ter um plano. Quem não tem planos apanha, e apanha feio. E foi uma sacanagem hoje. Foi o André que falou dos CTTs, não é? E já vamos ver os CTTs, mas é aquela coisa que eu tenho falado, não é? Vocês, se virem um martelo, entrem, mas tenham um plano. E esse plano, hoje em dia, tem que ser sair nas moving averages, sair nos pontos de resistência, dê por onde der. E foi o que a nós fez. Abriu cá em baixo, aqui assim, basicamente no mínimo do dia anterior, e houve logo pressão de compra. Chegou aqui, depois começa a haver aqui muito volume, e a malta começa a despejar as suas ações para no mínimo fazer um break-even e saírem desta posição. E foi o que aconteceu. Enfim, já furámos aqui deste movimento, já furámos os tais 100%. Em termos de retracement deste movimento todo, ainda só vamos nos 38, a caminho dos 50. É provável virmos para aqui. Se amanhã o mercado der uma da sua graça, de ficar positivo, etc., esperem pelo menos por esta zona ser forte resistência, não é? CTTs, é a mesma história. Vamos ver aqui nesta a 1 hora. Provavelmente é mais fácil. É a mesma história, né? Abre, vem até à moving average, rejeita, e a partir daí vai ser pincada até fechar a gap. Enfim, fechou a gap e agora vamos ver o que é que ela faz. Porque a realidade é esta. A estratégia é exatamente a mesma de ontem. O mínimo do dia anterior, não é? Vai servir de pivô para nós sabermos onde é que ela vai parar. Se perder os 3,20, vem para os 3,15. Está a criar as divergências, por isso mesmo o André, se não despachou a sua posição, tem esse alento, digamos assim, mas não se esqueçam, eu também tenho muitos alentos e só os vejo cair, portanto, cuidado. Para já, CTT está, isto é um afundanço que não, enfim mesmo. Se eu colocar aqui a Fibonacci, eu creio que, né, deste movimento que houve aqui, fomos ao Golden Pocket, e essa poderá ser a tal esperança. Só isso. Ou seja, deste movimento já fizemos 161% de retracement. Deste movimento todo que está aqui, já agora, só por curiosidade, nós somos pessoas curiosas, e os curiosos gostam de fazer, né, seja aqui, o ideal é fazer-se aqui neste mínimo, que é o mínimo mais relevante recentemente, que é de outubro, colocar aqui assim, e vamos meter isto mais grosso, exageradamente, para vermos, e coincide. Portanto, vale o que vale, mas já temos a nossa cenoura, né? Vamos ver como é que isto reage. Para já, aquilo que eu vejo é assim, deste movimento que foi o mínimo de outubro, não se esqueçam, este é o mínimo do Covid, não é? Mínimo do Covid, mínimo de outubro, usando o mínimo de outubro até ao máximo que fez, que foi em julho, vai fazer quase um ano, já fizemos um retracement de 65, provavelmente, está quase lá a chegar aos 65, está nos 62, 63. Portanto, poderá ser essa a cenoura que nós andamos à procura. Vamos ver. Honestamente, eu ficaria atento ao preço, mas não entraria às cegas, porque não está fácil, não é? Imagino quem tenha posições. BCP, Inside Bar, fez o mesmo movimento, todas as outras, basicamente abriu, foi lá acima, fecha a gap, chega à resistência, volta para baixo. Valia a pena entrar, com toda a certeza, principalmente se tiverem baixas comissões, né? Da abertura até ao ponto máximo foi 1,5%. Entram, saem, dizem adeus e não se chateiam.
É o que eu vos tenho dito, né? Se eu comprar, se eu entrar, vamos supor, com 100 e deixar, mesmo que seja metade, quando chega ao meu preço, eu vendo automaticamente, basicamente dos 50, eu ganhei 1,5%, fiz dinheiro, deu para o jantar, para o almoço, para aquilo que quiserem, porque percentagens é o que interessa. O valor absoluto é importante, como é óbvio, mas depende do valor que nós investimos. No entanto, a realidade é esta. Para já está aqui instalado entre as moving averages. Vamos ver o que é que faz. Já agora, Sabadell. Para termos aqui um ponto de comparação. Sabadell fez praticamente o mesmo. Santander fez o mesmo. E agora, Estados Unidos. É a mesma coisa. Os Estados Unidos hoje vai andar muito a fazer isto. Jerónimo Martins. Boa subida, a rejeição de preços mais altos. Vamos ver. Se nós desenharmos aqui, eu vou tirar esta daqui, mas se nós desenharmos aquela técnica que eu usei assim muito simples, às vezes chega aqui um pouco acima do Golden Pocket e volta cá para baixo. Isto dá-nos aquela incerteza de que, ok, agora estou à espera de fazer um mínimo mais elevado para voltar lá para cima. E se fizer isso, invertemos e colocamos aqui a extensão, que é esta aqui, entre estes dois pontos e este aqui. Se chegar aqui, perder este mínimo, desistam, não insistam, não pensem que as coisas vão ficar melhores, porque temos vários exemplos que não ficaram. E mais vale nós termos, não é, um plano do que depois ficar a olhar para elas. E se ficarem a olhar para elas, também não tem nada de errado, desde que tenham consciência, assim já não dói tanto. Para já, o movimento é que a rejeição de preços mais altos, o mercado depois também não ajudou, né? E vamos ver. Olhando para a Sonai com muito mais convicção, sem grande volume, mas com muito mais convicção, não rejeitou preços mais altos daquela forma. Está melhor, mas está a fazer, né? Está no mesmo dilema. Temos um máximo, temos um mínimo, que é mais elevado que estes aqui, ok, mas nós também não queremos dar esta amplitude, mas já temos o nosso mínimo, pivô, e neste momento aquilo que nós temos é um máximo mais baixo que os anteriores. Portanto, das duas uma, se fizer isto e depois romper, nós começamos a acreditar que está bullish. Se não fizer isto e fizer isto e vier para aqui, nós não podemos acreditar que está bullish. No entanto, o suporte forte está nos 1,06. Olhando para a Altri, o movimento também é chegar à resistência e volta para baixo. Mas é positivo. Navigator fez a mesma coisa, não é? Até à resistência, o preço estava aqui, furou e basicamente fechou abaixo da Moving Average a 50. Ambas estão a tentar, mas comparando Navigator, Sonai, Jerónimo Martins, todas, de certa forma, elas limitaram-se a fechar gaps e a fazer velas que não nos dão muita informação em termos bullish. Aquilo que nos dão informação é que, ok, estamos a tentar virar, vamos ver se conseguimos, né? Rompemos a Moving Average a 13, provavelmente vamos tentar bater aqui na de 50 ou não, vamos tentar ver se os 3,83 servem de suporte e se continuamos o movimento para cima. Se isso não acontecer, já sabem, se perde este mínimo, vem para aqui, daqui vem cá para baixo. Isto é o que acontece com elas todas, vale para a Navigator, vale para a Altri. Mota em Gil, fez gap up, fechou a gap, veio para o suporte, está onde estava e é a mesma história. REN perdeu o mínimo, veio para onde? Furou este suporte e veio para este mínimo aqui assim, engraçado. Está naquela zona também das moving average. Poderá fazer uma inside bar amanhã, poderá tentar voltar aqui para os 2,83. Neste momento aquilo que nós sabemos é que num dia como hoje é estranho ela ter caído tanto, sendo uma das defensivas, né? Mas enfim, é a informação que nós temos. E a corticeira foi lá acima, volta cá abaixo e continuamos aqui neste triângulo, né? Nada de especial.
Olhando então agora rapidamente para os Estados Unidos, olhar pelos futuros, que é mais fácil, pelo menos para mim, é a mesma coisa, vocês vão ver, é muito comum, né, estarmos a ver aqui estas inside bars, mas aqui o que eu queria chamar a atenção é isto: os futuros abriram positivos, foi sempre a descer, e não está a dar aquela indicação de que é para subir. Honestamente não está. Se olharmos para o mercado real, é a mesma história, não é? Abriu, onde é que está aqui a abertura? Abriu aqui em cima, está sempre a cair. Fazer o quê? Para já, hoje, estamos à espera. E é este o dia que é isto que o dia nos vai fazer hoje. As cotadas têm estado extremamente voláteis, as tecnológicas estão ligeiramente positivas, mas no geral estão a fazer o mesmo. O Facebook já chegou a estar positivo, né? E foi logo na abertura, mais ou menos, aqui assim, que ela abriu extremamente negativa, aliás, extremamente positiva, extremamente 1%, ou logo que foi um bocadinho cá acima, volta cá para baixo. A AMD, praticamente a mesma história, né? Aqui, praticamente a mesma história. Não há assim nada que salta à vista. Mesmo a Sophie, o facto dela estar positiva, ela fez gap up, ela está a parar na resistência, ela não está a subir resistência. Eu tenho lido que o CEO tem nada a comprar ações, quer dizer, o CEO tem benefícios, né? E sem dúvida que esses benefícios, salários e afins, né? É uma forma de segurar lá dentro. Mas em todo caso, a realidade é esta. Eu ainda hoje estava a olhar para a minha posição da QuantumScape, que está para aí, sei lá, eu comprei preço médio 25, algo assim, está nos 9, mais ou menos, e eu tenho 900 ações. Eu hoje comprando 900 ações a 25 dá mais ou menos 20, mais fácil olhar e vermos, era somando estas duas, né, dá 22 mil euros, dólares, que hoje valem 8 mil, não é isso? Mas a realidade agora é esta: eu hoje comprando 1800 ações, eu tenho quase o dobro gastando o mesmo que tinha gasto antes. Portanto, é sempre um bom negócio. A Firm também não está a fazer nada, nenhuma delas está a fazer. Mesmo aquelas que hoje estão positivas, vejam, Tesla está positiva. Sim, senhora. O que é que ela está a fazer? Está a rejeitar na Moving Average e no preço. Ela não está a fazer nada. Literalmente não está a fazer nada. Nem eu esperava que fizesse algo hoje. Quem está a mexer? NIO. As chinesas, EVs, estão a mexer. Mas vejam aquilo que a NIO agora está a fazer, porque está um pouco esticada, né? E o mercado também não está a ajudar. Está a chegar à resistência e só está a fazer um máximo mais baixo que os anteriores. Facto, rompeu este. É bullish? É. Mas agora precisamos de encontrar um mínimo. Encontrando o mínimo e ela voltando cá para cima, sim senhor, é uma boa aposta. Mas quem não joga com o mercado, quem não joga e vê aqui, olha, estou num suporte, certo? Vou arriscar, sabendo que posso perder, para vocês verem as amplitudes e não pensarem que é fácil, sabendo que posso perder 4%. Mas é 1 para 3. E honestamente, se me perguntassem, a NIO vem aqui para cima, eu dizia, não, a NIO chega aqui e vem para baixo. Sempre a subir. O movimento é bom, agora a realidade é vale pouco, mas é um movimento bom. De resto não há assim nada que se destaque. Quer dizer, ali alto, eu por acaso hoje estava a olhar assim para ali alto e dizer assim, caramba, então a NIO vale metade daquilo que valia o ano passado, menos metade, que valia o ano passado. Ali alto não, ali alto está muito estável. Que estranho, e é muito estranho. Quer dizer, o verão passado, que eu cheguei a fazer dinheiro com a Li Auto, o verão passado nós tivemos aqui assim, nestes preços. E eu recordo-me de andar a fazer estas jogadas aqui assim, né? Em que houve uma que eu entrei aqui, apanhei esta queda, mas depois foi sempre a subir, não saí aqui, saí mais abaixo, mas pouco importa. A grande questão é mesmo esta: vejam onde ela está, e ela não está a dar. Comparem com a Exped, tem nada a ver, não é? Comparem com a NIO, tem nada a ver, olhem para isto. Não sei o que é que se passa com a Lialto. Afora, hoje teve uma notícia de que tem um problema qualquer nos Mac e que basicamente podem ficar parados, e estava a subir e continua a subir de 3%.
notícias. De resto, olhando aqui para as das renováveis, por assim dizer, a Enphase ontem caiu 9%, hoje está a fazer o mesmo que todas as outras. A Inside Bar está quietinha, podia ter feito um novo mínimo, mas não quis. A ChargePoint está a fazer um bullish hammer, é um facto, mas quer dizer, está um bocadinho positiva, 2%, mas ela ontem caiu, vejo, 16%. Estes 2% é uma gota no oceano, não é? Isto não é nada. Depois, olhando aqui para as da saúde, é a mesma história. Está tudo a fazer velas de vamos abrandar. A PayPal continua em queda. Enfim, a Boeing ontem também caiu bastante, hoje está a subir ligeiramente. As aéreas, nem por isso. As aéreas continuam em queda. Honestamente, não sei o que é que está a despolutar as aéreas. Esta queda. Está a chegar aqui a um ponto crítico, a Southwest. Honestamente não sei, eu acho que a atividade das aéreas vai aumentar, principalmente por causa do período de férias, mas será por causa dos custos energéticos? Honestamente não sei, só sei é que a última vez que estivemos aqui foi em março e ela virou, pode dar a sacanagem de vir cá para baixo. E as petrolíferas, para terminar, temos a Exxon a fazer também nada especial, né? A rejeição aqui, mas a Oxy, pelo contrário, a Oxy rompeu a Moving Average 50 e provavelmente vai testar, já fechou a gap, tinha aqui, vai testar em breve a Moving Average a 13. Bank of America, Wells Fargo, continua tudo em queda. E se a banca continua em queda, não é bom sinal. Honestamente não é. As chinesas hoje estão todas a subir, todas, literalmente. Eu creio que o índice em si também subiu, não ficou neutro, mas veio de negativo cá para cima. As notícias na China, não se esqueçam, tiveram um confinamento, creio que a Xangai ou Beijing é uma das grandes cidades, tem a pressão de terem apanhado um surto num bar qualquer, de 70 casos, numa cidade de 20 milhões, 70 casos para nós é ridículo, não é? Mas para lá, devido à política de Covid-0, é problemático, porque se eles não alterarem essa política, poderão começar a confinar outra vez. Não houve 2 ou 3 dias que eles levantaram as restrições para agora começarem a apertá-las novamente. Portanto, muita instabilidade, não se esqueçam, amanhã é o dia, por isso, boa sorte para todos nós e boa sorte para vocês.